Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Alana. O tema do nosso trabalho é imigrantes no Brasil e imigração do Brasil no geral. A gente vai destrinchar vários períodos históricos do Brasil até os dias de hoje e explicar para vocês um pouquinho como era e como é esse contexto da imigração aqui no nosso país. Eu já começo a minha fala com uma curiosidade interessante, que eu achei que seria legal dizer aqui para vocês. Vocês sabem como que o continente americano foi povoado? Bom, para isso, há duas teorias principais, que é a teoria do povoamento precoce e a teoria do povoamento tardio. E ressaltar que todas essas teorias, elas se passam na era glacial, ou seja, a era do gelo, e é mais ou menos um consenso de que os seres humanos que vieram até aqui no continente americano vieram da Ásia. Falando da teoria do povoamento precoce, há duas teorias principais, que é a teoria via marítima e a teoria via terrestre. Na teoria da via marítima, é dito que, como a época estava fria, o nível do mar era mais baixo e os, os, os seres humanos da época vieram até aqui através da costa do Pacífico. Com um nível mais baixo, as costas ficavam mais amplas, o que possibilitou para que eles viessem até aqui por esse caminho. Já na rota terrestre, é dito que meio que um caminho, um corredor livre de gelo se abriu entre as montanhas rochosas canadenses, do Canadá, obviamente. E o que possibilitou para que essas pessoas passassem por ali, por esse corredor, e se espalhassem por todo o continente. Não há um consenso mais ou menos das datas que essas coisas ocorreram, mas é dito que na rota marítima foi mais ou menos 17, 20 ou até 30 mil anos atrás. E na rota terrestre é mais ou menos cerca de uns 13 mil anos atrás. Agora, falando do povoamento tardio, é dito que isso ocorreu através do Estreito de Bering. O Estreito de Bering está localizado entre a Sibéria, que está na Ásia, e o Alasca, que está na América do Norte. Como a era glacial, que os oceanos estavam um pouco congelados, né, surgiu meio que uma ponte de terra entre esses dois continentes e os seres humanos eles passaram por ali. É dito que isso foi mais ou menos uns 12, 10 mil anos atrás. Agora, acabando as curiosidades, eu vou falar aqui um pouco sobre o período colonial. A gente já sabe que os povos indígenas povoavam aqui. É estimado de que haviam mais ou menos 3 a 8 milhões de pessoas habitando aqui, indígenas habitando aqui o Brasil. Com a chegada dos portugueses, também eles acabaram, obviamente, povoando, e outras pessoas que povoaram também aqui o nosso país foram os africanos. Ok, se você não faltou às aulas de história, vocês sabem que essas pessoas chegaram aqui através das navegações do mar, né, das navegações marítimas. Os objetivos eram econômicos. Então, a gente já sabe que os portugueses vieram aqui, bobos nem nada, querendo explorar alguma coisa, querendo um ouro, explorando o pau-brasil, explorando a cana-de-açúcar e diversas outras coisas. E também, obviamente, com os africanos que foram forçados a vir aqui, meio que participou um pouco desse motivo econômico, já que os portugueses eles precisavam de uma mão de obra para, né, para as plantações de açúcar. É estimado que mais ou menos 4 milhões de pessoas foram trazidas aqui à força dos países africanos. Enfim, é, é óbvio que como essas pessoas eram tratadas, né? Os, as pessoas escravizadas, obviamente, não eram tratadas nem como seres humanos, a gente já sabe disso. Os portugueses eram tratados como pessoas assim normais, né? Entre eles, ou qualquer pessoa branca era tratada bem. Já os indígenas
havia muito interesse velado, principalmente no começo. Eles não eram tratados teoricamente bem, mas no começo, como os portugueses tinham esse interesse de explorar aquele local, meio que eles acabavam vindo nessa coisa que a gente já sabe através dos jesuítas, perdão, jesuítas, que faziam toda aquela catequização entre esses povos, e também haviam alguns, vamos dizer assim, acordos no começo, que eram esse interesse da exploração. Obviamente, a gente sabe que depois de um tempo, essas pessoas indígenas foram escravizadas, só que não deu muito certo, porque é, ou elas morriam de doenças, né, que não tinham muito contato antes, ou elas acabavam fugindo, já que elas conheciam muito mais o território do que os portugueses que, né, acabaram de chegar. E foi aí que a gente sabe que vieram é, a comercialização de pessoas vindas da África. Então a gente pode ver assim que as primeiras pessoas, meio que, não as primeiras pessoas que povoaram, porque obviamente os indígenas já estavam aqui, mas essas coisas de povoamento de outras pessoas, né, de pessoas estrangeiras, por assim dizer, começaram através dos portugueses e também dos africanos, principalmente eles, e o que aos poucos começou a formar uma sociedade ali e, né, enfim, termino aqui a minha fala, passo para a próxima pessoa. Mamá, beijos. Agora sobre os imigrantes do Brasil Imperial. A imigração no Brasil durante o período imperial, lá em 1822 até 1889, foi um fenômeno complexo e que foi marcado por diversas questões, sejam políticas, necessidades econômicas e transformações sociais significativas. Uma das transformações principais foi justamente a da abolição da escravidão, que naquela época a pressão internacional e os movimentos abolicionistas internos levaram a leis como a Lei de Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibiu o tráfico negreiro, e a Lei do Ventre Livre, de 1871, que libertou os filhos de escravizados. E essas medidas, embora graduais, sinalizavam o fim da mão de obra escrava e a necessidade de buscar alternativas para essa substituição. Só que, para além dessa questão, também tinha outras, como a expansão da cafeicultura, as políticas de branqueamento da população e as crises econômicas e sociais na Europa. Sobre a expansão da cafeicultura, a economia brasileira, especialmente lá na região sudeste, dependia fortemente da agricultura, já que o café era o principal produto de exportação lá do Brasil lá na época. Só que a expansão das lavouras cafeeiras demandava uma grande quantidade de trabalhadores, o que, devido aos processos de abolição do Brasil, estava em falta muita mão de obra, já que os empregadores da época se recusavam a pagar um salário digno para as pessoas negras que estavam propostas a trabalhar lá. Sem falar também sobre as políticas de branqueamento da população, já que na época também havia projetos de alguns setores da elite brasileira de estimular a vinda de imigrantes europeus justamente para melhorar a composição étnica da população, já que ela era vista como atrasada devido à grande miscigenação e também à grande quantidade de pessoas negras da época. Portanto, isso também acabou influenciando nas políticas de imigração. E agora sobre as crises econômicas e sociais na Europa. Muitos europeus enfrentavam dificuldades como pobreza, desemprego, guerras e perseguições em seus países de origem, o que acabou motivando muitos a buscarem melhores condições de vida, sendo uma das opções aqui no Brasil. Mas é claro também que para eles terem ido para o Brasil em busca de uma melhor condição de vida, foi prometido a eles alguns benefícios. Tinham, em alguns casos, por exemplo, o subsídio de viagem, que o governo imperial ou os fazendeiros subsidiavam parcial ou totalmente as passagens dos imigrantes da Europa para o Brasil. Assim também como tinha a concessão de terras, que em certas regiões, especialmente lá no sul, eram oferecidos lotes de terras aos imigrantes para que eles pudessem se estabelecer lá como os pequenos proprietários e produtores. E assim, no sistema de colonado, como era chamado lá na época, os fazendeiros do sul ofereciam melhores condições em comparação com o sistema de parceria que era oferecido nas fazendas de café lá de São Paulo, já que nos colonatos os imigrantes recebiam um lote de terra, moradia e, em alguns casos, até mesmo um salário anual, além de também terem a possibilidade de plantar sua própria comida, de consumir suas próprias colheitas.
Além de também que quando eles chegavam ao país, eles recebiam auxílio financeiro durante alguns meses, sem falar também no apoio que o governo dava para eles nas regiões onde eles residiam, já que nas colônias de imigrantes o governo, por vezes, investia na construção de estradas, escolas e igrejas, justamente para ter ali naquela região um desenvolvimento para aquelas comunidades de imigrantes. Mas vale dizer também que, apesar desses incentivos, a vida dos imigrantes no Brasil também não era fácil. Muitos enfrentavam dificuldades como a adaptação a um novo ambiente e a um novo clima, mas também tinha dificuldades em relação a doenças, também sobre isolamento e a falta de assistência adequada, que em alguns casos a exploração por parte dos fazendeiros acontecia. Agora falando também sobre o impacto que a imigração trouxe para o Brasil. Os imigrantes acabaram fornecendo a mão de obra necessária para a expansão da cafeicultura aqui no Brasil, também para a sua exportação e também para o início da industrialização que aconteceu lá no final do século XIX. Assim também como eles também contribuíram para o desenvolvimento da agricultura, do comércio e da recente indústria, justamente por trazer da Europa técnicas e conhecimentos novos. Mas também não dá para negar que, além das técnicas e os conhecimentos, eles também acabaram trazendo culturas e costumes, assim como línguas e tradições, enriquecendo mais ainda a diversidade cultural do Brasil. E as colônias de imigrantes, principalmente lá no sul, preservaram muito de seus traços e costumes culturais vindos lá da Europa. A República Velha, também conhecida como Primeira República, entre 1899 e 1930, foi um período marcado pelo domínio das oligarquias, desigualdade social e instabilidade política. Por que foi dado esse nome? Devido à forte influência e controle político exercido pelas grandes oligarquias, que era um grupo de familiares rurais e poderosos que detinham o controle do poder político e econômico do país. Foi um período de transição do Império para a República, como características, o voto de cabresco, a política do café com leite e o coronelismo. Na República Velha, o sistema frequentemente manipulava o sistema político e era caracterizado pela política dos governadores, onde o governo federal apoiava as oligarquias em troca de apoio legislativo. Essa política, em conjunto com o colonialismo, resultava em fraudes, violência e manipulação litoral, compreendendo a democracia e a representação popular. As principais consequências incluem o fortalecimento das oligarquias e o coronelismo. As habilidades políticas é o desenvolvimento industrial incipiente, as revoltas populares e a influência da economia cafeeira. Uma das curiosidades da República Velha foi que o apelido foi dado para contrastar com o Estado Novo de Vegas como forma de valorizar o período anterior. A Constituição de 1891 estabeleceu a autonomia dos estados que tinham grande poder político e econômico. O voto de cabresco era um fenômeno comum na República Velha, com o uso da força e da pressão para garantir a vitória dos candidatos. A economia brasileira era dominada pela produção de café, que gerava grandes riquezas para os grandes produtores. E a República Velha foi um período de grande estabilidade política, com as diversas revoltas e conflitos. Eu vou falar sobre a política migratória e a forma com que o regime da ditadura militar tratou os imigrantes entre 1964 e 1985. Vou começar falando sobre o controle dos imigrantes. A doutrina de segurança nacional era uma das formas, que ela foi a base ideológica da ditadura. Ela colocava a segurança do Estado acima de tudo e via qualquer movimento que fugisse da ordem estabelecida como uma ameaça. Isso incluía, por exemplo, movimentos sociais, organizações sindicais, opositores políticos e também os imigrantes. Os imigrantes passaram a ser vistos como um desconfiança. A ideia era proteger o trabalhador nacional, impedir a entrada de estrangeiros considerados subversivos e manter o controle social e ideológico do país. Assim, a imigração deixou de ser tratada como um processo cultural ou econômico e passou a ser um tema de segurança nacional. Durante a Guerra Fria,
o mundo vivia sob uma tensão de guerra. Os Estados Unidos apoiavam os regimes militares na América Latina para barrar o avanço do comunismo. O Brasil não foi exceção. O regime militar temia que estrangeiros, principalmente socialistas ou simpatizantes das ideias de esquerda, trouxessem consigo ideologias consideradas perigosas. Foram criadas barreiras legais e institucionais para impedir a entrada desses indivíduos, e, mesmo entre os que conseguiam entrar no país, muitos eram vigiados, censurados ou até deportados. Em 1980 foi criado o Estatuto do Estrangeiro, a Lei nº 6.815. Esse estatuto foi criado já no final do regime, mas reflete toda a mentalidade que girou a ditadura. Esse estatuto que foi criado já no final do regime, mas reflete toda a mentalidade que guiou a ditadura. Ele tratava o imigrante como um possível inimigo, não como alguém em busca de oportunidade ou refúgio. Era uma legislação autoritária com foco em controle, vigilância e punição. Por exemplo, o estatuto estabelecia regras rígidas sobre o tempo de permanência no país, os tipos de visto e a possibilidade de deportação. Em vez de promover a integração, a lei reforçava o distanciamento e a suspeita. Não havia políticas públicas de acolhimento para esses imigrantes. Muitos enfrentavam dificuldades para conseguir emprego formal, acesso à saúde e à educação, ou mesmo conseguir regularizar sua própria documentação. E, além disso, enfrentavam preconceito social e institucional. Alguns eram vítimas de perseguição ideológica, outros simplesmente não tinham voz nem vez. Por consequência dessas políticas, as políticas migratórias da ditadura não só limitaram a entrada de estrangeiros, como também marginalizaram os que já viviam no país. Eles eram excluídos de serviços públicos, enfrentavam barreiras legais e sociais e não tinham espaço para se manifestar politicamente. E o mais impressionante é que o Estatuto do Estrangeiro continuou em vigor mesmo após o fim da ditadura, sendo substituído apenas no ano de 2017. Isso mostra como o autoritarismo desse período ainda influenciava a forma como o Brasil tratava os imigrantes por décadas. E durante a ditadura, o conceito de imigrante indesejável era usado para barrar a entrada de qualquer estrangeiro que não se alinhasse ao modelo político e econômico imposto. Isso afetava principalmente as pessoas de origem árabe, africana ou latino-americana de países sob regimes de esquerda. A política migratória durante a ditadura militar foi marcada pelo autoritarismo e pelo medo ideológico e pela exclusão. Atualmente, em 2025, o Brasil continua recebendo imigrantes, mas a situação aqui também não está das melhores. A gente vive um momento de economia instável, com desemprego ainda alto em algumas regiões e muita desigualdade social. Mesmo assim, o país ainda é visto como uma porta de entrada para quem está fugindo de crises mais graves, como na Venezuela ou no Haiti. Os imigrantes chegam aqui em busca de trabalho, segurança e uma vida mais digna, mas acabam enfrentando muitos desafios, como dificuldade para conseguir um emprego formal, preconceito e falta de apoio do governo em alguns lugares. Cidades como São Paulo, Boa Vista e Manaus recebem muita gente, mas nem sempre tem estrutura para acolher todo mundo bem. O Brasil tem leis que garantem direitos aos imigrantes, como acesso à saúde e à educação, mas na prática ainda falta organização e investimento. Então a imigração continua acontecendo, mas o país precisa se preparar melhor para receber essas pessoas, porque elas também ajudam a movimentar a economia e trazem diversidade para a nossa sociedade.